Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando a formação litúrgica e hoje já estamos no tempo da Quaresma, que é o novo ciclo que nós estamos celebrando. Novo ciclo litúrgico que se chama o ciclo pascal. Nós cristãos já começamos a celebrar o ciclo da Páscoa, que é a maior de todas as festas cristãs. E por isso jamais podemos pensar a Quaresma separada da Páscoa. São dois tempos distintos, o quaresmal e o pascal, mas com um fim só. Objetivo que é celebrar o grande mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé. Por isso que também é o centro de nossa vida cristã. A Quaresma apareceu e se organizou na igreja como um tempo de preparação para a Páscoa, quando esta passou a ser celebrada com maior solenidade anualmente. Iniciou-se que uma tão grande festa, instituiu-se que uma tão grande festa não poderia acontecer sem uma esmerada preparação. E a preparação era sobretudo feita pelo jejum, pela penitência, pela oração, pela caridade. Também a catequese dos catecúmenos foi ganhando destaque, o que tornou o tempo quaresmal um tempo propício à preparação para o batismo e os demais sacramentos da iniciação cristã. Os sacramentos da iniciação são a crisma e a eucaristia. Batismo, crisma e eucaristia. E assim formou-se como um tempo de purificação e iluminação, não só para os catecúmenos, mas para toda a igreja, toda a comunidade de fé. A liturgia é simbólica, tem uma linguagem simbólica, e com os símbolos quer nos comunicar alguma coisa do mistério de Cristo. Assim também é a Quaresma. E para que possamos viver bem esse tempo e para que de fato seja frutuoso, elencamos algumas considerações práticas. Primeiro, a cor litúrgica do tempo pascal é o roxo, que indica não luto ou tristeza, mas simplesmente sobriedade, discrição, preparação. Lembra o caráter de penitência e conversão deste tempo. No quarto domingo da Quaresma, há um antigo costume de se usar a cor rosa, que pedagogicamente indica a proximidade da festa da Páscoa, e que por isso é chamado Domingo da Alegria. O Domingo da Alegria, o quarto domingo. Ninguém é demais e nunca é demais lembrar que a cor litúrgica é trazida somente pelos ministros ordenados em suas vestes e pode aparecer muito discretamente nas vestes dos demais ministros leigos, como os leitores, por exemplo. Se a liturgia exige que sejam sóbrias normalmente, muito mais na Quaresma. 2. Um símbolo. O espaço litúrgico na Quaresma. Não é conveniente sobrecarregar o espaço litúrgico, por exemplo, com cortinas, velas, toalha do altar. Esta deve ser sempre branca, a toalha do altar. E panos no ambão, cenários, etc., exagerando na cor roxa.
A sobriedade e austeridade da Quaresma se manifestam também no visual do espaço celebrativo, que deve ser sóbrio, despojado, deve-se retirar tudo o que for supérfluo durante a Quaresma. E temos um quarto símbolo. Cartazes, imagens desnecessárias sobre as flores, diz a liturgia, diz que é proibido enfeitar com flores a igreja, só moderadamente no dia da alegria, domingo da alegria, e nas solenidades desse tempo. Por exemplo, São José, esposo de Maria, e também a festa da Anunciação do Senhor. Depois, sobre as tradições em nossa região sul-mineira, a tradição de cobrir as imagens sacras da Quaresma. A liturgia hoje nada diz a esse respeito, mas esse costume parece condizer com a sobriedade do tempo, com a centralidade de Cristo na palavra e na Eucaristia. Há ainda o costume de se propor aos fiéis somente a imagem do Cristo crucificado, ou tão somente de uma cruz grande, sem o Cristo, no presbitério ou próximo dele. Tudo isso, de fato, com sobriedade e bom gosto, pode sim produzir frutos. Na Quaresma propõe-se aos fiéis algumas práticas de piedade, como a via sacra e as procissões penitenciais. Agora, nesse tempo da pandemia, proíbe-se as procissões. É por causa da transmissão do coronavírus. As procissões penitenciais são muito apreciadas pelo nosso povo. Que sejam valorizadas e preparadas como momentos fortes de oração e também de evangelização. O canto litúrgico é um quarto símbolo da Quaresma. O canto litúrgico também se pede que haja muita sobriedade na escolha e na execução dos cantos litúrgicos. É preciso que cantem o mistério da Quaresma de acordo com cada ano do ciclo trienal ABC. Não se canta o Aleluia e o Glória como forma de exteriorizar a contrição e o jejum quaresmais. Tanto quanto for possível, não haja instrumentos a não ser para sustentar o canto. Cantores e músicos são responsáveis pelo clima de silêncio e meditação. Essas duas coisas são muito acentuadas no tempo da Quaresma. Silêncio e meditação. Um quinto valor simbólico, a valorização da palavra de Deus na Quaresma. Nossos ouvidos precisam estar mais abertos à palavra de Deus, que nos interpela à conversão, à acolhida do Deus misericordioso. Para isso, a palavra precisa ser bem proclamada e os leitores conscientizados da importância do seu ministério como comunicadores de Deus. É Deus quem fala. Os ministros emprestam a sua voz para Deus comunicar a sua palavra. O sexto símbolo da Quaresma, o sacramento da penitência e celebrações penitenciais. A Igreja orienta os pastores a não medirem esforços para oferecer ao povo momentos de reflexões, celebrações da palavra, que suscitem a reflexão,
a conversão e também o acesso ao sacramento da reconciliação, a confissão, onde os fiéis alcançam a misericórdia de Deus. Essas observações práticas podem nos ajudar a fazer do tempo da Quaresma um tempo de graça e salvação, diz o prefácio da Quaresma, no sentido de que nos fará entrar no clima, isso que é importante, fazer o clima de silêncio e de penitência e de reflexão, meditação, entrar no clima, perceber que se trata de um tempo diferente. São atitudes exteriores, é verdade, que precisam ser interiorizados e bem vividos, juntamente com o jejum, a oração e a caridade em nossas liturgias e comunidades. É preciso deixar os símbolos, ou até a falta de alguns deles, falar ao nosso coração. Então, falar ao coração, isso deve nos impressionar, vamos dizer assim, nos deve trazer uma mensagem, né? Despertar em nós o vazio que só Deus e seu mistério podem preencher. Essas reflexões são sobre essa vivência da liturgia na Quaresma. É importante que se faça isso e se recomende isso. Mais um trecho, um parágrafo sobre o canto na Quaresma. Cantar a Quaresma é, antes de tudo, cantar a dor que se sente pelo pecado do mundo. Nós juntos também, né? Claro, não estamos fora do mundo. Cantar a dor que se sente pelo pecado do mundo e que todos os tempos e de tantas maneiras crucifica os filhos de Deus e prolonga assim a paixão de Cristo. É um canto de luto, um canto sem glória e sem aleluia. Um canto sem flores e sem vestes de alegria. Um canto das profundezas do abismo em que nos colocaram nossos pecados. Por exemplo, aqui no Salmo 130, se alguém quiser rezar este salmo. As profundezas do abismo em que nos colocaram nossos pecados. Ou também o canto é um grito penitente de quem implora e suplica assim: tende piedade de mim, Senhor, segundo vossa bondade, e conforme a vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Cantar a Quaresma, quer dizer, os cantos têm que trazer estes sentimentos, criar este clima. Os cantos é que nos trazem este meio. É um meio para criar este clima na liturgia. Era isso. Paz e bem.